Se a história da sabedoria fosse um palco, dois gigantes inquestionáveis roubariam a cena. De um lado, o rei que pediu a Deus não riquezas, mas discernimento. Salomão, a majestade de Israel, a fonte dos provérbios. Do outro, o andarilho descalço de Atenas, o homem que questionou o próprio alicerce da civilização. Sócrates, o pai da filosofia ocidental. A voz da revelação divina. O outro, o farol da razão humana. Ambos viveram em séculos de ouro, legaram um tesouro de conhecimento à humanidade e, no entanto, representam mundos de sabedoria aparentemente irreconciliáveis. A pergunta que ecoa através dos milênios não é sobre quem foi mais famoso, mas sim sobre a essência do que legaram. Se pudéssemos colocar esses dois titãs frente a frente em uma ágora atemporal, quem teria a verdadeira sabedoria? Quem traria a chave mestra para desvendar os grandes mistérios da vida? Seria a sabedoria que desce dos céus como um dom? Ou a que é conquistada, metro a metro, pela incansável dúvida humana? Este não é um vídeo para dar respostas fáceis. É um convite a uma jornada profunda. Vamos desvendar os contrastes, as semelhanças e os limites de dois dos maiores mestres que já caminharam sobre a Terra. Prepare-se para questionar o que você entende por sábio. Pois, ao final, a única certeza é que a escolha de que tipo de sabedoria buscamos definirá a qualidade de nossa própria vida. A história de Salomão e Sócrates é, na verdade, a história da busca humana pela verdade. E essa busca começa agora. Para entender a sabedoria de Salomão, precisamos primeiro entender o cenário de sua coroação. Ele era o herdeiro de um trono consolidado, filho do grande rei Davi. Mas, apesar de ter nascido em berço de ouro, Salomão demonstrou uma humildade e um senso de responsabilidade que se tornaram lendários. O momento crucial de sua vida, o ponto de virada que o tornaria sinônimo de sabedoria, está registrado no livro de Reis. Deus apareceu a Salomão em um sonho e fez a oferta mais extraordinária que um ser humano poderia receber. Pede-me o que queres que eu te dê. Imagine o poder dessa escolha. Ele poderia ter pedido exércitos imbatíveis, a longevidade de uma lenda, riquezas que fariam os reis vizinhos empalidecerem. No entanto, o jovem rei, consciente da imensidão de sua tarefa, governar um povo tão numeroso, fez um pedido que surpreendeu até o próprio Deus. Ele pediu um coração entendido para julgar. Ele pediu sabedoria e discernimento. E a resposta divina veio em dose tripla. Eis que te dou um coração sábio e entendido, de tal modo que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti se levantará outro semelhante. Essa sabedoria não era abstrata, era eminentemente prática. Seu primeiro grande teste, o famoso julgamento das duas mães que disputavam um bebê, é o exemplo clássico de um discernimento que ia além da lei. Era uma sabedoria que penetrava a alma humana, que separava a verdade da mentira com um golpe de gênio. Os provérbios são a cristalização dessa sabedoria no dia a dia. Lições sobre finanças, sobre a fala, sobre a preguiça e a diligência, sobre o casamento e a criação de filhos. A sabedoria de Salomão, portanto, tinha uma fundação espiritual inabalável e um propósito prático: trazer justiça e prosperidade ao reino de Deus na terra. Séculos após o reinado de Salomão, na efervescente Atenas do século V a.C., surgia um homem que seria o completo oposto da realeza em termos de aparência e posses. Sócrates era, segundo os relatos, um homem de traços rústicos, que andava descalço pela ágora, a praça pública, e fazia da conversa sua única ferramenta. Ele não governava um reino, ele governava a arte do questionamento. A reputação de Sócrates começou com uma visita ao oráculo de Delfos, que o proclamou o homem mais sábio de Atenas. Sócrates, perplexo, não aceitou o título de imediato. Ele não se via como sábio. Sua reação o imortalizou. Ele passou a vida inteira questionando, debatendo e refutando as supostas autoridades em busca de alguém mais sábio que ele. Foi assim que ele cunhou a frase que se tornou o pilar de todo o pensamento racional: só sei que nada sei. Essa não era uma declaração de ignorância, mas de humildade intelectual suprema. Sua sabedoria não era um dom recebido, mas uma conquista laboriosa, alcançada através do método socrático.
o diálogo, a maiêutica, que buscava dar à luz novas ideias através de perguntas incessantes. Sócrates se tornou o mestre que não ensinava respostas, mas ensinava a pensar. Ele era uma pedra no sapato dos poderosos e dos arrogantes, forçando-os a encarar a fragilidade de suas próprias convicções. Foi o mentor de Platão, que, por sua vez, seria mestre de Aristóteles, lançando a fundação para o pensamento ocidental que ainda hoje rege nossas universidades e debates. Sua sabedoria nascia da dúvida, do atrito intelectual e da busca incessante pela definição das virtudes. A justiça, a coragem, a piedade. A sabedoria de Sócrates era, essencialmente, a vitória da razão sobre a presunção. A fonte da sabedoria, divina versus humana. Aqui reside a fissura, o contraste mais dramático entre nossos dois mestres. A fonte de onde jorrava sua sabedoria. Salomão, o rei, recebia a sua sabedoria como um dom divino, uma graça imerecida, uma revelação. Sua sabedoria estava ancorada no temor do Senhor, que, segundo seus próprios provérbios, é o princípio da ciência. Para Salomão, o conhecimento definitivo não podia ser fabricado pela mente humana. Ele precisava ser concedido. Sua lógica partia de uma premissa estabelecida e eterna: a existência e a vontade de Deus. O papel do homem era receber essa verdade, entendê-la e aplicá-la. A sabedoria salomônica é, em sua essência, uma teologia aplicada à vida. É a aceitação de que a verdade maior já existe, e o caminho é a obediência e o discernimento dentro desse arcabouço. Sócrates, por outro lado, trilhava um caminho inteiramente humano. Sua fonte era a razão, o poder da mente de questionar, analisar e chegar à verdade por si mesma. Sua sabedoria era a filosofia, o amor pela sabedoria, o processo. Ele dependia apenas da força do diálogo e da lógica para desmontar o erro e construir o conhecimento. Não havia um livro sagrado. Não havia um oráculo definitivo, embora ele respeitasse o de Delfos. Havia apenas a sua voz interior, o daimon, uma espécie de consciência ou sinal divino que o impedia de fazer o mal, mas que não lhe dava verdades prontas. Essa contraposição nos coloca diante de um espelho. Onde você busca suas respostas hoje? Você se prostra diante de uma verdade que considera revelada e imutável? Ou você confia apenas em sua lógica, em sua capacidade de argumentar e duvidar? O paradoxo é que a sabedoria de Salomão começa com uma certeza, Deus, e a de Sócrates com uma dúvida, só sei que nada sei. Qual desses pontos de partida oferece o alicerce mais sólido para a vida? As fontes distintas de sabedoria levaram Salomão e Sócrates a adotarem métodos de aplicação completamente diferentes, moldando suas respectivas épocas de maneiras únicas. O método de Salomão era a aplicação da verdade revelada. Sua sabedoria não era para ser debatida em praça pública, mas para ser executada na administração do reino. Ele era um legislador sábio. Seu legado está no Templo de Jerusalém, símbolo de sua riqueza e de sua dedicação a Deus. Está na expansão comercial e diplomática que trouxe paz e prosperidade inéditas a Israel. A sabedoria, para ele, era a capacidade de organizar a vida, a sociedade e o culto de acordo com os princípios divinos. Ele usava a sabedoria para construir. Construiu o templo, construiu a nação, construiu um corpo de leis morais e práticas, os provérbios, que regeriam a conduta de seu povo. O método de Sócrates era o questionamento da suposta verdade. Ele era um desconstrutor filósofo. Em vez de construir templos de pedra, ele desmantelava os templos de vaidade e ignorância na mente dos atenienses. Sua influência não estava na prosperidade material de Atenas, mas na revolução do pensamento. Ele não estava interessado em como governar um reino, mas em como definir o que é justo para que o governo fosse bom. Sua sabedoria era dinâmica, uma busca constante que não permitia a estagnação. Ele levou a civilização grega a parar de aceitar as narrativas míticas e a exigir a coerência lógica e a definição racional para as virtudes. Enquanto Salomão providenciava respostas para o povo, Sócrates providenciava perguntas para a elite. Salomão influenciou sua época trazendo estabilidade e unidade sob uma lei divina. Sócrates influenciou a dele, semeando dúvida e crítica.
mudando a forma como a humanidade pensaria para sempre. Um olhava para cima em busca de ordem, o outro olhava para dentro em busca de clareza. E você? Qual método o atrai mais? A solidez da resposta ou a liberdade da pergunta? Apesar de toda a sua genialidade e de seu compromisso inabalável com a verdade, a história de Sócrates é, ironicamente, uma trágica advertência sobre os limites da sabedoria puramente humana. Ele passou a vida ensinando a ética, a justiça e a importância de uma vida examinada. Mas o resultado final foi a condenação à morte pela própria sociedade que ele tentava aperfeiçoar. Sócrates foi acusado de corromper a juventude e de impiedade, não reconhecer os deuses do Estado. O sistema legal de Atenas não foi capaz de reconhecer o valor da crítica constante que ele oferecia. Ele foi forçado a beber cicuta, tornando-se o primeiro grande mártir da filosofia. A morte de Sócrates lança uma sombra de dúvida sobre a suficiência da razão como único guia. Se o homem mais sábio que já andou em Atenas, o mestre do pensamento lógico, não conseguiu convencer seus compatriotas e acabou sendo destruído pela lógica política e social do momento, até onde a razão humana é forte o suficiente para se sustentar. A sabedoria de Sócrates, desvinculada de um fundamento eterno e imutável que transcendesse os caprichos humanos, mostrou-se vulnerável. Ela não conseguiu salvar o mestre. Ela nos ensinou a pensar criticamente, mas não nos deu a certeza inquebrantável que resiste à morte e à injustiça. Ela nos legou mais dúvidas do que respostas finais. A razão pode nos mostrar o que não é verdadeiro, mas é incapaz, por si só, de nos revelar a totalidade do que é. É uma ferramenta vital, mas, se usada sem humildade, pode levar o próprio buscador à ruína. O rei Salomão, embora abençoado com a sabedoria de Deus, também nos oferece uma lição contundente sobre os limites da sabedoria, mesmo quando ela é de origem divina. Se a sabedoria de Sócrates não conseguiu salvá-lo da morte por injustiça, a de Salomão não conseguiu salvá-lo do erro moral. O homem que escreveu o livro de Provérbios, com seus alertas contra a luxúria, a ganância e a tolice, foi ele próprio a maior contradição de seu legado. A Bíblia registra que no final de sua vida, a sabedoria não foi suficiente para deter a fragilidade humana. Ele acumulou riquezas em excesso, desobedecendo uma lei expressa para os reis de Israel. Ele tomou milhares de mulheres estrangeiras, cujos corações desviaram o seu para a idolatria. O construtor do templo, o autor do Cântico dos Cânticos, o detentor da sabedoria que impressionava reis e rainhas, acabou seus dias com o coração dividido, sua sabedoria ofuscada por suas paixões. Isso nos ensina que a sabedoria divina não é uma imunidade automática ao erro. Ela é uma ferramenta, um potencial, que precisa ser cultivado diariamente pela disciplina, obediência e humildade. Ela é o farol, mas o homem é o navegador, e a escolha de seguir a luz é sempre dele. A queda de Salomão nos lembra que a maior sabedoria de todas é a de conhecer a si mesmo e se manter fiel à fonte. De que adianta ter a sabedoria para governar um reino se não se consegue governar o próprio coração? O livro de Eclesiastes, com sua melancólica conclusão de que tudo é vaidade, é o testamento final de um homem que possuía tudo e ainda assim se perdeu. Apesar de suas fontes e seus destinos tão diferentes, o rei e o filósofo convergem em uma mensagem poderosa para os dias de hoje. Eles nos ensinam que a busca pela sabedoria é a tarefa mais nobre da vida humana, e que ela exige o melhor de nós, tanto no espírito quanto na mente. De Salomão, o que permanece é a prioridade inegociável, a importância de buscar a sabedoria em Deus antes de qualquer outra coisa. Ele nos lembra que a vida tem um significado e um propósito que transcendem nosso tempo, e que o fundamento para uma vida justa, próspera e feliz reside na relação com o eterno. Ele nos ensina que a verdadeira sabedoria é moral e prática. Ela deve ser aplicada no dia a dia, na ética e na justiça. De Sócrates, o que ressoa é o espírito de questionamento e a humildade intelectual. Ele nos ensina a nunca aceitar a ignorância satisfeita, a nunca parar de examinar nossas próprias crenças e as crenças da sociedade. Ele é o eterno chamado à razão crítica, o convite a viver uma vida examinada, consciente de nossas limitações e sempre em busca de definições mais claras para verares.
para a virtude. A lição mais madura é que, talvez, não precisemos escolher entre os dois. A fé e a razão não são inimigas. Elas podem e devem caminhar juntas. A sabedoria salomônica nos oferece a base sólida e o caminho. A sabedoria socrática nos oferece a ferramenta para caminhar com os olhos abertos, testando, provando e refinando nossa compreensão. A verdadeira sabedoria reside em buscar a fonte eterna e, com a mente de um filósofo, aplicar essa verdade em cada aspecto de nossa existência. Voltamos então à pergunta original, a pergunta que nos guiou por este debate de gigantes: Salomão versus Sócrates. Quem detinha a verdadeira sabedoria? A história nos mostra que a sabedoria, que não é testada pela razão, pode se tornar dogmatismo vazio, e a sabedoria, que se apoia apenas na razão, pode se tornar vulnerável ao capricho humano. Ambos deixaram legados imensos. Ambos cometeram erros notáveis, provando que a sabedoria é uma jornada, não um destino. Pausa final, tom inspirador. No entanto, há uma diferença crucial que pende a balança para um lado. A sabedoria de Sócrates era uma vela, que iluminava a si mesma e a quem estava por perto. Mas era frágil, vulnerável ao vento da injustiça humana. A sabedoria de Salomão, embora mal administrada por ele próprio no final, vinha de uma fonte eterna, inesgotável e infalível. Sua sabedoria era um reflexo de algo maior que ele. Por isso, a sabedoria de Salomão sobreviveu à sua própria queda e continua a ser a bússola moral de bilhões. A verdadeira sabedoria, o legado mais valioso que podemos buscar, é aquela que combina a humildade de Sócrates, que reconhece o quanto não sabe, com a direção de Salomão, que sabe onde encontrar a resposta. É a sabedoria que não nos isenta de dúvidas, mas nos dá um fundamento para enfrentá-las. Portanto, o desafio não é apenas ler provérbios ou debater filosofia. O desafio é buscar a sabedoria. Busque a sabedoria não apenas nos livros e debates, mas naquele que, para Salomão, era a fonte de toda a compreensão da vida. É ali que a razão e a fé se encontram, e onde a busca humana por significado finalmente encontra seu lar. E você, hoje, vai construir sua vida com base na lógica humana ou no fundamento eterno? A escolha é sua. Pense nisso.